Às vezes eu tenho a sensação de que a nossa geração aprendeu que só muito ia satisfazer a nossa existência. A gente teria que ser muito rica, muito inteligente, muito bem-sucedida, muito feliz, muito realizada, muito tudo. Só que ninguém explicou que esse muito ia criar um buraco tão grande aqui dentro que quando a vida finalmente chegasse naquele lugar que a gente tanto esperava, que é a tal da estabilidade, a gente ia achar tudo aquilo muito sem graça. A estabilidade não tem barulho, não tem pico, não tem aplauso. E a gente não sabe lidar com esse terreno. A verdade é que a gente aprendeu a desejar sempre o próximo degrau. Se eu me encontro no primeiro, eu já estou pensando no 13º. Porque é assim que a nossa mente funciona. E aí, quando a vida fica calma, quando não tem crise, quando não tem urgência, quando aquele caos não se faz presente na nossa vida, a gente estranha. A gente fica inquieta, ansiosa, entediada, com a sensação de que está sempre faltando alguma coisa, mesmo quando claramente não tá tudo bem. Mas a gente não sabe lidar com o tá tudo bem. Acho que o problema é esse, a gente nunca aprendeu a reconhecer o valor de simplesmente estar. A gente quer sempre fazer. O ser nunca foi suficiente. E quando eu olho à minha volta, fica muito claro que isso é uma coisa nossa, né, das mulheres, porque eu pergunto pro meu marido de vez em quando, o que você tá pensando? E ele me fala, nada. Ele deita, ele olha pro teto, ele descansa, isso tudo sem negociar com a própria consciência. Eu não me lembro qual foi a última vez que eu consegui fazer isso. Porque quando eu paro, a sensação é que tem uma vida inteira me esperando lá fora. Cada segundo, né, aqueles 5 minutinhos que eu tiro só para respirar, me parece um grandíssimo erro. Como se descansar fosse um atraso. Como se existir sem produzir fosse um grande desperdício de vida. Ai, é sempre aquela sensação de que o mundo vai acabar se eu não estou fazendo alguma coisa. Sei lá, qualquer coisa. E talvez a gente tenha aprendido, sem perceber, a se dar uma importância grande demais. Não no sentido bonito, mas no sentido pesado mesmo dessa frase. É que a gente quer acreditar que tudo depende da gente. Como se a engrenagem fosse parar e ninguém mais fosse ser capaz de fazer nada se a gente resolvesse dar um tempo. O que a nossa ausência pode causar na vida das pessoas que cercam? Às vezes nada, absolutamente nada. Mas é difícil acreditar nisso. É que encarar o nosso tamanho real, essa desimportância básica que todo ser humano tem, acaba com a gente. É devastador. Porque se eu não faço, se eu não corro, se eu não me antecipo, se eu não resolvo, quem sou eu? Aí a gente faz. Mesmo quando não precisa, a gente faz. Mesmo quando não quer, a gente faz. Porque a gente só sabe fazer. E a gente faz meio que para provar. Mesmo que a gente ainda não saiba para quem. A gente quer provar que sim, a gente tem aí nossa importância no mundo. A gente é necessário, que isso? Eu faço falta. E aí o cansaço não vem desse excesso de tarefa, né? Na verdade, ele vem dessa necessidade constante de justificar a própria existência. E não é à toa que essa geração virou a geração da ansiedade. E eu super me incluo nesse pacote. Eu tenho ansiedade. Eu vivo em colapso, porque os nossos pensamentos nunca descansam. Eles não trazem paz em momento nenhum. Eles não trazem silêncio. A gente está sempre ali, em estado de alerta, sempre esperando alguma coisa acontecer para poder reagir. E o curioso é que a gente é a geração que mais fala de consciência, de escolha, de autonomia. Só que, no fundo, a gente não aprendeu a agir. Isso é muito importante a gente entender. A nossa geração, que é tão conhecida por agir, no fundo, ela só sabe reagir. Porque a gente reage aos medos, à culpa, às expectativas, ao tudo aquilo que pode dar errado. A gente está sempre reagindo à nossa própria existência. A gente pinta os piores cenários do mundo para conseguir sair da cama e fazer o que a gente tem que fazer. Que a gente está sempre lutando. A gente passa uma vida inteira combatendo alguma coisa. Ninguém sabe o que é. Às vezes eu desconfio de que esse combate é contra a gente mesmo. E aí é que dói.
Dói porque felicidade para nossa geração não veio como um estado natural da vida. Não. Ela também vem como uma conquista, e toda conquista exige previamente uma batalha. Então, quando alguém diz, eu consigo descansar, é verdade, pode ser verdade que a pessoa não se encontre nesse caos todo que hoje eu tô. Só que a minha pergunta é, será que isso é espontâneo? E eu ouso dizer que não, principalmente se essa pessoa for uma mulher entre 35 e 55 anos. Ela aprendeu a descansar. Ela foi para terapia e conseguiu algum tipo de refúgio nesse lugar, porque não é natural pra gente. A gente precisa aprender a fazer o básico, descansar. Talvez o nosso cansaço não seja consequência desse nosso fazer. Eu acho que agora eu cheguei à conclusão de que ele vem muito mais desse lugar do que a gente não sabe fazer, do que a gente não se permite fazer. É isso, porque a gente está sempre em guerra aqui dentro. A gente quer tanto buscar esse lugar de estabilidade e paz que a gente acaba vivendo no lado oposto, numa constante guerra contra tudo aquilo que talvez nos faça bem. E é isso, é por isso que eu vou terminar hoje com uma pergunta, como eu sempre faço, e a grande questão é: será que você sabe me responder com toda a sinceridade do mundo quando foi que viver em paz começou a parecer tão perigoso pra gente? Enfim, esse foi mais um episódio do Fracassada aos 40. Eu quero que você se inscreva no meu canal, porque toda terça e quinta eu tô aqui com um novo desabafo. Curte esse vídeo, compartilha com quem tá em crise, assim como você ou assim como eu, mas enfim. E coloca nos comentários onde estão essas dores aí. O que a gente pode conversar no nosso próximo encontro. Te vejo lá. Tchau, tchau.